um dos sócios fundadores do Cortex Academy. E aí a gente, inclusive a minha garrafinha hoje está aqui, ó, Cortex Academy. Pois é, merchan. Então ele vai falar, ó, não só sobre hipnose e dor crônica, vocês vão entender como funciona a dor no seu cérebro, como principalmente você consegue aliviar essas dores. Então, pessoal, não deixa de clicar no aviãozão aí embaixo. E se você tiver pergunta, pessoal, ó, aqui no chat vai ficar muito difícil eu ler, porque quando a gente está em dupla, o chat ele diminui. Então, se você tiver dúvida, tem uma bolinha com ponto de interrogação. Clica nessa bolinha em ponto de interrogação, faz a pergunta lá, que aí a gente organiza por lá, tá bom? E aí eu vou passando as perguntas para o Benê. Benê, seja bem-vindo, a live é sua aí, à vontade. Então, boa noite a cada um de vocês, né? Eu e André somos, assim, parceiros já há um tempinho. Eu conheci faz pouco tempo o André. O André já tem uma carreira longa na hipnose, mas eu tenho uma carreira longa na dor, né? Então, juntou hipnose e dor, por que não usar hipnose para dor, né? Então, estamos aí. Nós estamos, então, lá na Cortex Academy, né? Que é um centro de formação em hipnoterapia e também de ciência avançada, de neurociência e conhecimento. E hoje, nós, durante o último treinamento, estava eu e o André falando, porque vamos fazer alguma coisa então relacionada à dor, vamos fazer. A gente já estava pensando em fazer essa live já há um bom tempo, né? Aí eu falei, André, então vamos fazer umas enquetes, vamos atiçar o pessoal, né? E ver como é que está a situação. Porque eu estava conversando com o André, em 2018, a Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, ela fez uma pesquisa a nível nacional para saber quantas pessoas têm dor crônica. Para isso, você tem que saber o que é dor crônica, né? Então, a dor crônica, ela é um tipo de dor que persiste e está convivendo com você pelo menos há 3 meses. E eu vou falar para vocês, depois ao longo a gente vai explicando, que não é apenas a questão do tempo. Não basta apenas ela estar ali há 3 meses, porque você tem uma série de efeitos e alterações a nível genético no cérebro e na medula, nos nervos, que fazem com que você mantenha essa dor, mesmo que a causa já tenha sido eliminada. Eu falei para o André, então vamos começar com a enquete. Vamos ver quantos aí tem alguma dor que já está durando mais de 3 meses, né? E eu falei para ele que no Brasil a média é de 37%. Então, 37% dos brasileiros, de modo geral, sofrem de algum tipo de dor há pelo menos 3 meses, né? Quando 37? Ele fez a amostragem, pois é, 37%. E essa amostragem, essa porcentagem, ela reflete o padrão no mundo todo. Então, na Europa, Estados Unidos, tanto países desenvolvidos como não desenvolvidos, gira em torno de 35% a 40%, né? Uma exceção que a gente observou, né, foi em tribos isoladas de índios aqui no Brasil, que a gente chega até 70% de índios sofrendo de dor crônica, né? E na amostragem do André, no pessoal que está seguindo ele, a gente encontrou quantas foi? 60%? 60%. Mas eu falei, nossa! Então por que será? Né? Uma coisa que a gente estava pensando é o seguinte, muito provavelmente as pessoas que têm dor crônica ou que estão em sofrimento buscam meios de aliviar a dor. E hoje em dia é comum as pessoas procurarem meditação, procurar outras alternativas fora a medicina tradicional para aliviar a dor, aliviar o sofrimento. Então, muito provavelmente buscam a hipnose como uma forma de tentar fugir ou aliviar esse tipo de sofrimento. Então, normalmente, a gente até pode esperar realmente se a gente fizer essa pesquisa em outros hipnólogos e outros hipnoterapeutas, os seguidores dessas pessoas provavelmente vão dar uma porcentagem parecida, né? E hoje eu vou mostrar para vocês e explicar como que a hipnose pode aliviar a dor. Na verdade, a hipnose ela pode tratar tanto a dor crônica como a dor aguda. E ela pode, inclusive, tirar completamente qualquer sensação, dando uma completa anestesia, fazendo com que pessoas possam ser, inclusive, operadas. Né? Pessoal, olha que interessante, hein?
Ó, a hipnose pode, para quem tem dor, ele está falando inclusive de dor crônica, a hipnose é capaz de tirar essa dor, de eliminar, e ele vai explicar tudo isso. Olha que incrível. Aliás, se você tem dor crônica, só escreve aqui. Eu tenho, ou se você conhece alguém que tenha, só escreve aqui. Eu conheço. Vai lá, Berê. E não só escreve, já manda um aviãozinho para essa pessoa que você conhece e fala, ó, tem um cara lá falando de hipnose para dor, né? Então, assim, eu costumo dizer para os pacientes que buscam, por exemplo, a hipnose para tratamento de dor, a hipnose ela não é uma ferramenta única que vai resolver completamente a dor. Isso faz parte de um conjunto de ferramentas, de meios que a gente aplica para poder melhorar e resolver a dor do paciente. Não adianta eu, sob hipnose, dizer uma sugestão para a pessoa, você não vai sentir dor no seu braço que está com reumatismo. Se a pessoa ela não também muda hábitos, não melhora a qualidade do sono, não pratica exercício, então o buraco é mais embaixo. A gente, junto com a hipnose ela já vai servir como uma ferramenta muito, muito boa, porque além de, através da hipnose, a gente modular a sensação da dor, a gente também pode melhorar o engajamento daquela pessoa para praticar mais esporte, para poder fazer exercício, controle dietético e tudo mais. Não apenas aliviar a dor. Olha que incrível. Pode falar. Quando o paciente chega para tratar a dor, comigo, por exemplo, eu falo que eu não vou tratar a sua dor de cabeça. Eu vou tratar o seu José, a Dona Maria, que tem toda uma história. Ela está inserida no meio que gerou aquela dor. Então, a gente não trata apenas a dor. Senão, se você trata apenas a dor, você tem uma chance de insucesso e fracasso muito maior. Olha que incrível. Inclusive, tem perguntas aqui. A Daniela perguntou. Depois, Daniela, eu vou abrir mais tarde para as perguntas aqui. Mas, pessoal, só repetindo para quem entrou agora, bem-vindos, bem-vindas. Tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Façam as perguntas nesse balão, tá? Já tem perguntas aqui e o Dr. Benê vai responder daqui a pouquinho. Então, vocês perceberam que não é a dor, é a pessoa. É um conjunto. Então, a hipnose ajuda não somente a eliminar a dor, isso o especialista falando aqui, a gente, como hipnólogo há muito tempo, eu já sabia disso, e está aqui um especialista comprovando que realmente funciona, mas também trabalhar a parte do foco numa atividade física, uma ansiedade em relação à alimentação. Então a hipnose pode resolver uma série de uma série de fatores que vai ajudar a pessoa, não só a resolver o problema da dor dela, mas sim ajudar a pessoa, né, Benê? É isso, né? Exatamente, pois é. E o bom profissional, seja hipnoterapeuta, seja médico, psicólogo, ele compreendendo que, na verdade, é um ser humano que tem uma história, tem um conjunto de fatores que leva àquela doença, e abordar tudo isso, a compreensão desse todo, desse universo naquele paciente, naquela doença, isso faz com que ele tenha mais facilmente o sucesso, né, no tratamento do paciente. E quando você pega um paciente e você demonstra interesse, que não apenas na dor, o olhar no olho do paciente, ouvir o paciente, ouvir a pessoa, você consegue, somente com isso, já aliviar boa parte do sofrimento, da angústia daquele paciente. Olha, ele foi a pessoa que conseguiu ouvir a minha queixa, né? Não me interrompeu, ouviu detalhadamente tudo que eu tinha para falar. E aí, isso já é terapia, isso já aumenta a sua chance de sucesso. Então, sem você abrir uma boca para dar um ar, só de ouvir, você já está iniciando o processo da terapia na dor, né? E isso é o começo, né? Eu falo nas aulas, né? No caso de uma paciente que veio comigo, né? Geralmente os pacientes que chegam para um médico de dor são pacientes que já passaram em vários especialistas. Passou um monte de ortopedista, médico. Fala, doutor, eu vim aqui, assim, sou a minha última esperança, né? E então, assim, eles jogam uma cara. Quando a gente consegue falar, apesar de ser a última esperança, mas eu abro um leque de várias opções para ele, ó, então, não é, a gente tem como seguir esse caminho, tem como seguir esse, tem cirurgia, tem a hipnose, tem várias coisas. Então, o paciente, ele abre, assim, um leque de opções e aumenta muito a esperança, né? E, com certeza, o paciente vai se envolver ainda mais naquele tratamento.
né? Porque muitos procuram, até como última esperança, e acham, agora é só cirurgia resolve. Mas não é, né? Exatamente, pois é. Né? Ainda mais um neurocirurgião, né? Fala, vou ter que ir nele porque ele vai abrir minha cabeça e vai ter alguma coisa errada lá e vai acertar, né? Então, vá lá, faz. Né? Putz, ó, pessoal, se É. você está gostando dessa live, já compartilha com a galera aí, põe no aviãozão, porque ele vai começar a explicar certinho como que funciona a hipnose e a dor, qual que é a relação e como você consegue, de certa forma, reduzir essa dor, diminuir essa dor, essa angústia, né, dessa dor. Exatamente. Então, assim, para que você comece a entender o processo, nas minhas aulas, geralmente eu começo falando lá do comecinho da hipnose, né, onde existiam os templos do sono, né, onde pessoas iam em lugares, em templos, que eram templos mágicos, celestiais, onde pessoas iam para dormir, para poder, através da interpretação dos sonhos, saber seus problemas, como resolver e tudo mais. Então, por que o sono? Muitas pessoas pensam que hipnose, na verdade, a pessoa vai dormir, né, vai apagar, quando na verdade, como você que já acompanha o André, já me acompanham, sabem, entendem que hipnose não é dormir. O processo de hipnose é um processo ativo que é feito em vigília, acordado. Só que através das sugestões, da técnica que a gente usa em hipnose, a gente faz com que o nosso cérebro apresente padrões de onda como se fosse o sono profundo estando acordado. Isso a gente demonstra lá no curso, na aula, né, para as pessoas que veem como é que o nosso cérebro reage, como é que ele está durante o transe hipnótico. Por que que o sono ele é importante? Né? E por que que a gente escolheu esse horário para poder fazer essa live? O sono ele é uma peça fundamental para que você consiga repor todo o metabolismo cerebral e preparar sua mente para o dia seguinte e preparar o seu corpo. Quando o indivíduo descansa e tem um sono adequado, ele consegue relaxar muito a sua musculatura, consegue mexer na atividade elétrica cerebral, fazendo com que você libere hormônios, você libera hormônios de crescimento, você libera o cortisol pela manhã, você libera uma série de substâncias que ocorrem naturalmente no sono e que vão preparar você para o dia seguinte. Pessoas que têm dor crônica não dormem direito, e pessoas que não dormem direito têm mais queixas de dor, porque não relaxa, né? Porque o músculo não relaxa e o cérebro não se prepara para o dia seguinte. É a pessoa que vai ter queixa de esquecimento. Eu tenho muitas queixas de falha de memória, eu não consigo gravar nada, eu vou fazer alguma coisa, eu esqueço, tem que anotar. Se você perguntar para essa paciente, para essa pessoa, se ela dorme direito, como que é o sono, ou até mesmo se você pergunta, você tem alguma dor que está te incomodando há mais de 3 meses, muito provavelmente ela vai dizer que sim, porque a dor crônica e o sono ruim levam a falha de atenção, de memória, leva a dor na coluna, dor de cabeça, enxaqueca. E quando eu estava conversando com o André, vamos fazer essa live? Vamos, então vou fazer o seguinte, vamos colocar essa live junto da sua live do sono, porque uma coisa leva a outra. Então, quem estiver acompanhando aqui, já fica para a live que vem a seguir do André, né, que é a hipnose guiada para o sono, porque elas têm um nexo assim, muito grande. Inclusive, durante o atendimento para os pacientes que eu tenho para dor crônica, já desde o primeiro dia, onde eu faço a avaliação, eu faço já a primeira sessão de hipnoterapia, eu já também distribuo áudio de hipnose guiada para o sono e já dou algumas tarefas para o paciente, porque é a fase onde você vai consolidar suas memórias, você vai consolidar o aprendizado que você teve no dia e você vai reforçar tudo aquilo. E o seu cérebro ele vai criar esse imprint e vai levar essa terapia no sucesso também mais facilmente, né? Pessoal, se tiverem perguntas, mandem aqui no balão com ponto de interrogação. Eu sei que estão passando algumas perguntas aqui, vai ficar difícil a gente ler aqui. Manda no balão com um coraçãozão aqui, com um coraçãozão não, com ponto de interrogação aqui, pessoal. Clica aí e faz sua pergunta lá. E agora vocês perceberam, né? Tocines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? A pessoa que tem dor crônica acaba não dormindo bem, a pessoa que não dorme bem reclama que tem dor crônica. E virou um ciclo, é vicioso, não é virtuoso? Vicioso, né, Bené? Pois é, exatamente. E o tratamento do paciente com dor crônica, ele envolve isso.
orientar a higiene do sono, ver o que pode ser feito para tentar controlar. Você controlando a dor, você tem chance maior de melhorar a qualidade do sono. E melhorando a qualidade do sono, você também tem uma chance maior de controlar as dores do paciente. Não é apenas isso, é claro que tem um contexto maior, tem outras coisas para fazer, mas isso é uma das partes principais no tratamento dos pacientes com dor crônica. E a hipnose, ela, na dor especificamente, ela é capaz de modular, né, tanto a sensação da dor em si, onde você, através da hipnose, consegue anestesiar e bloquear a chegada da informação. Se você espetar seu dedo, ou cortar seu dedo, ou quebrar um osso, você consegue bloquear essa informação que está chegando no cérebro, como também você consegue modular o sofrimento gerado por aquela dor, através de ativação do sistema límbico, que é a parte são as áreas do cérebro da gente que estão envolvidas com as emoções. Então, você conhece pessoas que têm alguma dor, mas não está nem aí para dor. Quebrou o braço, tá, doeu um pouquinho, mas está de boa. E tem pessoas que às vezes dão uma topadinha de nada, faz aquele desespero, chora, né? Então, cada um tem uma percepção individual e pessoal da dor. A dor é pessoal e intransferível. Então, a hipnose ela consegue tanto bloquear a sensação da dor em si, como também modular o sofrimento gerado por aquela dor. Né? São duas coisas, né, distintas, né, Belém? Então, é o sofrimento, né, a angústia da dor que a gente chama, exato, né? Uhum. E a dor em si, né? Exatamente. E uma coisa que a gente observa, por exemplo, eu trabalhei durante alguns anos no Hospital do Câncer, aqui em São Paulo, né? E lá no Hospital do Câncer, a gente observa nitidamente que quando você tem um paciente que tem uma doença oncológica, um câncer, e ele tem dor, e a gente tira a dor do paciente, a pessoa muda completamente, a pessoa já vê uma esperança grande no tratamento da sua doença. Mesmo que seja uma doença grave, né, onde a chance de morte é grande, quando você tira a dor de um paciente que está com câncer, o paciente ele começa a acreditar no tratamento. Então, ele tem uma resposta melhor para quimioterapia, para radioterapia, ele consegue se engajar mais no tratamento e nas consultas, porque você mudou completamente a perspectiva e a visão que ele tem frente àquela dor que ele tinha, né? E isso reflete na doença. Vocês perceberam, pessoal? Vocês estão entendendo o que o Benê falou aqui? O paciente com a dor que o paciente tem no câncer, só pelo fato de você conseguir eliminar a dor desse paciente, só pelo fato de você eliminar a dor desse paciente, você dá uma esperança para ele sente uma melhora, e isso é mental. Então ele reage melhor, ele passa a reagir melhor com os remédios, né? As terapias que são necessárias, né? A quimioterapia, o que seja. Olha que incrível, pessoal. Só de você eliminar a dor de um paciente, ele começa a reagir melhor. Sensacional. Então, você tirando a dor, você já contribui com mais da metade da resposta daquele paciente a qualquer tratamento para o câncer, por exemplo. Isso, a hipnose, ela também pode ser usada para controle de sintomas em pacientes com quimioterapia, controle de enjoo, né, que é uma das queixas mais comuns, né, dores de cabeça, que às vezes estão relacionadas com alguns tipos de quimioterapia. Eu atendi uma paciente que, um tempo atrás, que ela veio com uma lesão na língua, que é comum a gente observar em pacientes que fazem radioterapia na região do crânio. E a língua dela, ela ficava em carne viva e uma dor que era nível 10. Essa dor, ela limita a pessoa de comer, de falar, né? Imagina você com uma afta, já dói, né? Imagina metade da língua toda em carne viva. Então é uma dor assim muito, muito grande. E a gente fez hipnose para essa paciente, né? Fez uma sessão, depois completou com mais outra sessão. A partir da segunda sessão, foram um total de 3 sessões, ela fechou aquela ferida dela na língua, não teve mais queixa de dor na língua, não teve mais a ferida. Então isso estava praticamente resolvido. A gente acabou abordando outros assuntos também, que ela tinha outras demandas, né, que ela tinha com a hipnose, porque ela viu e ela acreditou na resposta. Se aquela ferida fechou e ela parou de ter dor na língua, todo o resto, todo o processo para frente foi bem positivo. E uma das coisas positivas para ela foi que a psicóloga dela ligou para mim, falando: doutor Benedito, nossa, o que você fez na hipnose dessa paciente? Foi o primeiro ano
que ela conseguiu passar o Natal em família sem criar nenhuma treta com ninguém, né? Ou seja, aí essa psicóloga passou a encaminhar outros casos, né? E estamos indo. Puta, que demais, que é incrível. As histórias aqui são incríveis, pessoal. Por isso que eu defendo tanto, eu sou tão apaixonado pela hipnose. A hipnose dá resultados fantásticos. Você resolve um problema, você mexe com a pessoa, que o Benê falou. Não se trata da dor, se trata da pessoa. A pessoa vive em conjunto e tem vários pilares na vida dessa pessoa que muitas vezes você resolve um com a hipnose e reflete nos outros pilares, na vida da pessoa, ela melhora. Exatamente. É o efeito contrário quando a gente tem aquele jogo de cartas que a gente tira uma carta, cai tudo. É como se a gente tirasse uma carta e o baralho se construísse, né? Construísse o castelo de novo. Né? Então é uma coisa invertida. Assim, exatamente. Né? Que demais, velho. Que demais. E, assim, como eu falei, a gente consegue, através da hipnose, né, tratar a dor tanto crônica como as dores agudas, né? O André conhece que eu trabalho no resgate, então eu uso a hipnose no resgate para salvar vítimas de acidente com fratura, né, vítimas presas em ferragem, né, e a resposta é muito, muito interessante. E o pessoal que trabalha comigo, o enfermeiro, o resgatista, eles ficam assim assustados, né, de ver. Né, e é algo que é realmente muito maravilhoso. Você vê como que o cérebro, como que a mente pode trabalhar a seu favor, né, uma vez que você consegue dominar isso daí e controlar isso de forma efetiva, né. O Benê, tem algumas perguntas aqui, ó, só vou abrir. Ó, o pessoal que está perguntando aqui no chat, pergunta no balãozinho com ponto de interrogação. Tem algumas pessoas que falaram que não tem um balãozinho. Ô, Fátima, para emagrecer a hipnose ajuda sim. A Lídia perguntou aqui, o resultado é temporário ou se mantém, Benê? Aí depois eu vou abrir a caixinha de perguntas que já perguntaram aqui. Todo tratamento depende muito do paciente, do envolvimento que o paciente tem com aquele tratamento, do engajamento dele. Né? É a mesma coisa que às vezes você fazer uma cirurgia de redução do estômago, uma cirurgia agressiva, você vai perder peso durante um tempo, mas se a pessoa ela não manter isso daí, não seguir, não se disciplinar, é claro que a hipnose vai ajudar bastante para dar uma força, né? Mas a hipnose não é a ferramenta. A hipnose, eu digo que é como se fosse o seguinte: imagina que você está com um carro na lama e eu, através da hipnose, eu vou empurrar o carro para tirar da lama. Se você não tirar o freio de mão, não baixar o freio de mão, vai ser difícil, vai ser pesado para mim. Mas se você baixar o freio de mão e ceder para que eu consiga empurrar, eu vou empurrar, ele vai sair da lama, mas também você vai precisar acelerar o pedal, vai ter que sair depois dirigir. Né? Então, uma boa parte vai depender da hipnose, mas outra parte, muito importante, vai depender de quem está fazendo o tratamento. Perfeito. Eu adoro analogia. Puta. Ó, vou começar. Rejão, você está aí, ó. Rejão, meu aluno de hipnose clássica. Se tiver aí, vai a sua aqui, Rejão. Ó, na neuralgia pós-herpética, a analgesia hipnótica consegue suprir a dor de maneira definitiva? Se a neuralgia pós-herpética é uma dor que ela é difícil de tratar por vários caminhos. É uma dor que geralmente, para a gente conseguir tratar quando ela ocorre, né, primeiro eu vou explicar para quem está assistindo. Muitas pessoas, quando tem o vírus da catapora na infância, esse vírus ele não vai embora, ele fica alojado no seu corpo, bem no sistema nervoso, nos nervos. E lá para frente, quando a pessoa tem algum trauma, alguma coisa que baixa a imunidade, aí esse vírus volta a atacar, faz uma lesão na pele, faz uma lesão no nervo, então aparece ferida na pele e fica uma dor, que é uma dor em queimação, como se o paciente tivesse tomado sol na praia, e aquela pele, ela pode ficar com aquela sensibilidade, assim, por tempo a perder de vista. A ferida seca, mas o resto da vida da pessoa, ela está com aquela dor. Então essa é a neuralgia pós-herpética. Uma parte dos pacientes tem isso. Então a neuralgia pós-herpética, ela pode ser tratada com a hipnose, né, para controlar essa sensação que a gente chama de alodínia, que é a queimação, né, e ela costuma aliviar bem esse tipo de sensação, porque a hipnose a gente consegue fazer uma mudança do foco da área de dor. Como a gente, por exemplo,
quando está uma topada no chão, você bate a perna, você vai lá, passa a mão para poder passar aquela dor, você estimula outros nervos, outras áreas do cérebro são ativadas e com isso a dor ela é amenizada. Então a hipnose ela pode ser usada para tratar a neuralgia pós-herpética, diminuindo a sensação da queimação e também diminuindo o sofrimento gerado por isso, né? Então sim, ela pode ser tratada, pode ser uma das terapias. Show, Rajão. Bora lá, vamos aqui, ó. Puta, agora começou a surgir aqui um monte aqui, peraí. Daniela faz... bom, ó, eu vou fazer uma parte... Boa noite, doutor. Faz uns 4 anos que sinto dores na cervical, venho passando com um neurocirurgião. Agora vai a pergunta final dela. Agora faz 3 meses que fiz cirurgia de artrodese e a dor continua. Artrodese significa você grudar 2 vértebras colocando placa, parafuso, né? Isso a gente chama síndrome pós-laminectomia, que é um tipo de dor que ocorre no paciente que operou a coluna e a dor ficou. Ou seja, resolveu o problema e a dor ficou. Então a dor é a parte crônica, a dor é a doença agora. Então, como toda dor crônica, ela pode ser tratada assim. Boa parte dos pacientes com dor pós-laminectomia pode ter dor por tensão muscular, às vezes por contraturas musculares. Isso a gente consegue com hipnose tirar assim na hora. E você sente a musculatura toda cedendo, né, e desfazendo aquela tensão para a dor aqui na cervical. E também ela pode ter um componente de dor já dos nervos. Os nervos eles estão acostumados à dor e vão mantendo aquela dor. E aí, como tratamento de dor crônica, a gente trata com hipnose aliviando a sensação da dor e também modulando aquela parte do sofrimento relacionado àquela dor, a essa dor. Show. Daniela, vamos para a próxima aqui, Benê, ó. Tem aqui, ó. Minha esposa querida, artrite reumatoide pode ser tratada com hipnose? É um desafio. Uhum. Aí, no caso da artrite reumatoide, é uma doença que ela é uma doença degenerativa das articulações, onde a pessoa vai tendo dor nas juntas, né, e espalhada pelo corpo todo, e que vai, assim, realmente causando muita limitação. Por conta da artrite reumatoide, você pode ter a dor óssea, né, e a dor também, por quê? Como a dor muscular. Porque quando você tem uma dor articular, o cérebro ele manda um comando para aqueles músculos, para eles se contraírem, para não mexer aquela articulação. Então você tem um grau de contratura muscular grande, né, também relacionado. E aí boa parte dessas queixas, dessas dores, a gente consegue amenizar. O tratamento para essas dores que são colocadas aqui, a gente consegue um alívio, né, que varia, né, de 30%, na pior das hipóteses, né, até 80%, 90%. Eu não vou dizer que exista 100%. 100% de melhora da dor pode acontecer, mas não tenho como hipnoterapeuta e neurocirurgião também dizer para você, prometer, não, a hipnose vai resolver 100% das suas dores. Mas eu digo que boa parte das dores vai amenizar, a ponto de que, apesar da dor existir, você consegue fazer suas coisas livremente, tranquilamente. Né? Você consegue conviver tranquilamente com aquela dor. Então esse é o objetivo de boa parte do tratamento de dor. Tanto hipnoterapia como tratamento da dor em si. Né? Perfeito, perfeito. O pessoal que está fazendo as perguntas aqui no chat, manda na caixinha aqui, ó, porque a gente não tá, a gente perde no chat aqui, ó. Na caixinha tá bem organizado aqui, ó. Já vem mais uma aqui, ó. Aí, agora essa aqui, ó, vai, ó. Ellen. Ah, sim. Boa pergunta. Eu não sei se aparece, ó, porque eu vou deixar gravado no meu Instagram. Eu vou repetir a pergunta. Porque pode ser que não fique. Que acho que não aparece, né? Que exercício você passa para o paciente além de dormir, Benê? Então, além de hipnose guiada para o sono, né, a gente também ensina auto-hipnose para o paciente, para que, se ele tiver algum escape da dor, em vez de ele também procurar às vezes ele está viajando, esqueceu o remédio, em vez de tomar uma Novalgina, um outro remédio assim, ele com auto-hipnose ele consegue modular boa parte das situações. E uma coisa que é importante é o seguinte, tem muitos casos de dor crônica que são desencadeados pelo uso abusivo de analgésicos.
né? Então, puta, fala isso aí quando você falou, eu falei, nossa, quando eu descobri. Que esse aí foi outro ponto importante, porque olha isso, pessoal, presta atenção. Né, isso é muito comum a gente encontrar em pacientes que têm dor de cabeça, né? Então, às vezes o paciente está com dor de cabeça, vai lá, toma uma Novalgina, né? Toma uma dipirona. Aí melhorou, depois de um tempo, volta a ter a mesma dor. E aí, quando ele vai perceber, ele está consumindo cada vez mais a medicação para controlar a dor. É como se o cérebro ele fosse fazendo com que você sentisse a dor logo para poder tomar aquele remédio e dar aquele alívio. Então, se antes você consumia um analgésico a cada 15 dias para controlar a dor, você vai vendo que esse período vai encurtando. Então, você vai vendo a cada 7 dias, a cada 4 dias, e no final do mês você vai ver que, olha, consumiu muito mais do que era no começo. Então, o uso de automedicação para tratamento de principalmente dor de cabeça, isso é muito comum, né, enxaqueca ou dor tensional, a automedicação, ela acaba fazendo com que você crie uma coisa chamada tolerância no seu cérebro e nos nervos, e você acabe mantendo, apresentando crises mais recorrentes, e aí você altera toda a componente genética dos seus neurônios para que mantenha aquela dor cronicamente. Então, não existe um remédio que é para dor de cabeça. Você tem que saber certinho o que é a dor de cabeça. Se é enxaqueca, o tratamento é uma coisa. Se é dor de cabeça tensional muscular, o tratamento é outra coisa. Então, um remédio que às vezes você acha que é forte para tratar aquela dor, às vezes se o remédio não for adequado para aquela dor, você vai estar se entupindo dele e não vai fazer o mínimo efeito. Então, na dúvida, percebeu que a dor está durando, está persistindo, está vindo mais vezes, vai no médico e procura saber como tratar corretamente. Que às vezes o analgésico pode estar te sabotando aí. Você viu que, vocês perceberam, pessoal? Você toma, vicia no remédio, o seu cérebro ele entende que precisa sentir a dor para você tomar, não é isso, Benê? Exatamente isso. Né? É incrível. Tem um monte de perguntas. Pessoal. Então, por isso que a auto-hipnose, quando a gente ensina para o paciente, ele pode usar e controlar. Então, ele vai perceber que através da auto-hipnose, ele consegue controlar determinadas dores, né? E não usar o remédio. Agora, uma coisa que até a minha filha perguntou ontem aqui, né? Que as minhas filhas, geralmente, quando tem dor, né? Eu venho, faço com hipnose, eu tiro dor muscular, tudo. Então, falou, mas pai, se tiver uma dor que vai me matar, às vezes estou tendo um infarto, isso não é ruim, né? Hipnose não pode me matar, né? Uma coisa que a gente observa é o seguinte, o nosso cérebro ele é tão perfeito que se você tiver uma dor que é grave o suficiente, que leve risco à sua vida, não vai ter hipnose que vai resolver. Ele vai manter aquele alerta que é para você ir atrás. Então, se você tem uma dor que não está melhorando, mesmo com hipnose, então, reveja. Beleza? Show. Ó, matou. Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é uma das procuras mais comuns para os hipnoterapeutas, fibromialgia, né? O Sani tem bastante caso, o André acho que pega também, né? A fibromialgia, vamos começar então entendendo o que é fibromialgia para saber como que a hipnose vai agir aí. A fibromialgia é uma doença crônica, né? Que normalmente ela se manifesta principalmente em mulheres. Então, se a gente pegar pessoas assim, 10 pessoas com fibromialgia, 10 são mulheres. É muito mais raro a gente encontrar homens com fibromialgia. E normalmente são pessoas que vão se queixar dor no corpo todo. Então, tem queixas nos braços, nas pernas, tem dor associada de enxaqueca ou dor tensional muscular. E junto com as dores que são generalizadas, são pessoas que têm problemas de sono. O sono é picotado, ou sono que você acorda de manhã e você tem um sono que não é reparador. Você fala, eu dormi, mas é como se eu não tivesse dormido nada. Tem sensação de fadiga, né? Ou seja, não consegue às vezes fazer uma atividade que sente aquele cansaço, corpo imprestável. Então, esse é o perfil de pessoas que têm fibromialgia. E antigamente achava-se que a fibromialgia era uma doença que era dos músculos. Então ela tinha
um outro nome, como miosite, né, ou miosite generalizada, e foi se vendo que, na verdade, não é uma doença muscular. Apesar de você sentir a dor nos músculos, é uma dor que ela tem origem central, lá no cérebro, em áreas do cérebro que estão envolvidas na informação dolorosa. E essas áreas no cérebro que estão envolvidas na dor da fibromialgia são as mesmas áreas que, sob hipnose, a gente consegue modular. Então, a hipnose, ela vai melhorar bastante o sintoma do sofrimento causado pela fibromialgia, porque ela modula diretamente lá no cérebro essas áreas, que são tálamo, giro do cíngulo, né, córtex somatosensorial, que são áreas específicas de processamento da dor. E que, além disso, o tratamento da fibromialgia, normalmente a gente indica para os pacientes, você tem que exercitar, você tem que fazer qualquer atividade física, né, que é a base do tratamento. Mas o paciente fala, nossa, mas dói, como é que eu vou conseguir? Então você, sob hipnose, você consegue modular, diminuir a intensidade da dor, o paciente ele vai acreditar mais no tratamento em você, e daí ele vai conseguir iniciar uma atividade física e se engajar. Por que que a atividade física melhora a dor da fibromialgia? Porque quando você faz atividade física, você ativa a área do córtex motor, e a área do córtex motor, ela inibe a dor lá no cérebro. Então, por isso que os médicos falam, tá com dor? Então faz um exercício, vai fazer exercício. É porque você ativa essas áreas do córtex motor que inibem a dor. Beleza? Pessoal, vocês estão entendendo aqui, ó. Por isso que eu falo para vocês como a hipnose é fantástica e o que ele fala de modular as mesmas áreas, né? A hipnose modula as mesmas áreas. A hipnose ela atinge às vezes as áreas relacionadas a isso, para vocês entenderem. Então, com a hipnose a gente consegue atingir essas áreas, né? Atingir não seria a palavra, mas a gente vai direto nessas áreas do cérebro que são responsáveis pela dor da fibromialgia. A Márcia até escreveu ali, a Márcia diz que ela faz corridas e melhora muito, viu? Olha lá, e aqui, ó, a Fátima falou, como eu levanto já exausto, muita dores nos pés, na mão, putz, é demais. E eu, agora com hipnose é vida, né, mas... ó, puta merda, aqui pessoal, se não der tempo, tá, de responder todas as perguntas, não se preocupem que depois eu vou mandar pro Benê e a gente vai responder tudo aqui para vocês. Pois é, se você gostou e se interessou, vai lá também no Cortex Academy, se inscreve nos dos cursos que a gente explora isso bastante também e você sai entendendo também e praticando, né? Exatamente, eu já ia falar da Cortex, mas daqui a pouco. Ó, tem outra aqui, ó. Toda doença autoimune é decorrente do emocional? Pode ser tratado através da hipnose? Vou repetir a pergunta para... Não. A doença autoimune... É o seguinte, a doença autoimune, ela pode ser decorrente de várias situações. Uma situação que é comum acontecer é, normalmente, uma resposta do seu corpo a infecções, a invasões de vírus, onde o corpo, para atacar determinado vírus, ele acaba fazendo com que ele produza os anticorpos que vão atacar não apenas o vírus, mas áreas específicas do seu corpo, gerando doenças como doenças reumáticas, esclerose múltipla e por aí vai. Aí é o seguinte, para você pensar, você pode se contaminar com o vírus de qualquer forma, você pega gripe e tudo mais. Agora, tem situações que fazem com que você abaixe sua guarda muito mais facilmente. Então, pessoas que estão sob estresse intenso, pessoas sob depressão, isso faz com que você baixe a sua imunidade. Baixando a imunidade, você está mais sujeito a infecções. Se é sujeito a infecções, pode acontecer essas reações de você produzir anticorpos e, eventualmente, os anticorpos levarem ao aparecimento de doença autoimune. Então, o emocional ele pode ter uma influência indireta, né, em alguma parte desses casos, né? Perfeito. E através da hipnose tem um relato interessante, né? Vai lá. Que é a segunda parte da pergunta. Eu tenho uma paciente, né, que ela tem esclerose múltipla. E esclerose múltipla é uma doença autoimune, onde os anticorpos eles vão atacar a capinha de gordura dos neurônios. E a pessoa ela pode ter paralisias, pode perder a visão, pode ter vários sintomas. Essa paciente minha, ela
tem esclerose múltipla, ela tem uma esclerose que foi controlada, ela procurou anos atrás, não foi comigo, né, ela procurou um outro profissional famoso de hipnose, né, que é amigo dela, e tá controlada, né? E depois de um tempo ela teve um quadro de alteração visual, né? Que está relacionado com a esclerose múltipla, né? E sob hipnose conseguiu na época também controlar e modular. Se a gente pensar que nosso sistema imunológico ele pode ser controlado pelo emocional, como de fato tem uma certa influência, né? E se o nosso emocional pode ser modulado através da hipnose, então há uma possibilidade realmente de que a hipnose ela possa intervir nessas situações, né? Que, na verdade, ela seria da seguinte forma, com a hipnose, pelo que eu entendi também, né, Bené? A pessoa melhora o emocional, consequentemente o sistema imunológico dela melhora e esse sim vai atuar Exatamente, isso mesmo, exato. Uhum. É a mesma coisa que eu falo do sono pra galera. Dorme bem que seu sistema imunológico melhora e que sua vida começa a melhorar. E aí tá o Benê. Puta, legal, ó. Vamos continuar aqui. Edilson, ó. Obrigado, hein, ó. Não, o Edilson, ele é enfermeiro, amigo meu lá do resgate. Ah, que legal. Depois, ainda tem história do resgate, hein, pessoal? Fica aqui que ele vai contar uma história do resgate aqui. Eu sempre gosto das histórias do resgate aqui, eu como policial. Fica aqui que ó, tem as perguntas aqui, mas ele ainda vai contar uma história aqui, ó. Tem essa aqui, ó, doutor. Vamos lá. E epiroterapia pode curar cistite intersticial? Não sei o que é isso. Uma doença então, cistite intersticial, o que é isso daí? Isso é o seguinte... A nossa bexiga, no caso de pacientes que têm cistite intersticial, ela ficaria altamente irritável, onde logo que as primeiras gotas de urina vão chegando na bexiga, já irrita a bexiga dá aquela sensação de que quer urinar, você vai, mija lá, vai urinar e sai só um pouquinho. São pessoas que urinam frequentemente, né, por conta dessa hipersensibilidade na bexiga. Né? Tem um tratamento que a gente faz para cistite intersticial, onde a gente implanta um eletrodo, né, que vai modular os nervos e controlar dessa forma a cistite intersticial. Eu não tenho nenhum caso de cistite intersticial, mas eu sei que fazendo neuromodulação desses nervos controla a cistite intersticial, por que não a hipnose também poderia modular? Então, como eu falei, eu não tenho nenhum caso de hipnose para esse caso, mas se for pensar por analogia, é possível, né? Pessoal, eu sempre falo para vocês, para quem me acompanha nas lives, eu falo, tudo é possível. Se não testaram ainda, a gente pode testar, né, para ver se é possível. E aí a explicação que o Benê dá aqui é através da modulação pela hipnose. Perfeita. É possível, a gente não tem casos resolvidos. É possível. Diferente da gente falar aqui num caso de uma pessoa autista, se a gente consegue resultados com a hipnose, exato. Isso aí já não é possível, né, Benê? Pois é questionável. Isso aí depende de você avaliar e testar, ver o quanto você testar, a gente sabe que existem graus de autismo. Isso, né? Exatamente. Tem um caso de um garoto, né, que ele tem um grau leve de autismo, né, que ele consegue entrar em estado de desdeio com auto-hipnose facinho. Que legal! Se a gente pensar que autismo pode comprometer algum grau de foco ou atenção, né? Então, assim, eu vi esse caso, né, desse garoto e ele entrou em desdeio facinho. Desdeio é o estado de transe mais profundo da hipnose, né? Então, eu digo assim, testando para saber. Tem que testar para saber. A Vera que me acompanha aqui, ela falou, o sono de qualidade mudou minha vida. Lembra que eu comentei com você lá, Benê? A Vera é aquela lá que eu falei que diminuiu a glicose no sangue, controlou a diabetes através do sono, só que faltava diminuir um pouquinho mais a glicada. Só com sono, ó. Você sabe, Vera, por que você diminuiu o seu diabetes dormindo bem? Quer uma explicação médica? Vai lá. Lembra que eu falei que a hipnose ela regula o nível de cortisol do sangue? Se você não dorme bem, você tem uma liberação de cortisol pela madrugada, né? E isso, cortisol elevado, ele faz com que você aumente sua glicose. Quando você dorme bem,
essa elevação do cortisol é mais suave, ou até mesmo não existe tanto assim, e aí você acaba controlando o seu nível de açúcar no sangue. Então, quanto melhor você dorme, melhor é o controle do seu cortisol e menos glicose no sangue. Dormiu melhor, menos cortisol no sangue. Perfeito. Show de bola, olha aí. E também, quem não dorme direito vive irritado. A própria irritação por não dormir direito eleva o cortisol durante o dia. Então, aumenta o diabetes. Né? Boa! Agora aqui, ó, vamos lá. Putz, espera aí. Ó. Aí depende da sua hérnia de disco, Edilson. Porque é o seguinte, a hérnia de disco, ela pode fazer com que você tenha uma compressão grande no nervo, que aí é só cirurgia mesmo, né? Ou, às vezes, é um processo inflamatório que irritou o nervo, que a compressão não é tão grande. E se é um processo inflamatório que irritou o nervo, e você até mesmo já passou da fase aguda, então há uma possibilidade. Mas tem que avaliar caso a caso, né? Sabendo que pode ser por esses dois mecanismos. Né? Perfeito, ó. Mais uma aqui, ó. Ó, sessões. A Gilza. As sessões devem ser permanentes para controle da dor? Não. Senão a gente estaria lotado de paciente fazendo hipnoterapia e não ia ter como atender novos casos. Né? Normalmente você faz algumas sessões que, em média, às vezes você precisa 2 ou 3 sessões para poder você fazer a abordagem principal. É como se você pegasse, através das primeiras sessões, e jogasse um balde de água na fogueira que está em chamas. Você vai diminuir o fogo, mas você pode ainda ter algumas brasas, algumas labaredas menores. Que aí, à medida que vai passando, você vai treinando o seu paciente com auto-hipnose, e aí ele vai dessensibilizando. Aí ele vai, através de outras técnicas, melhorando a atividade física e tudo mais, ele vai apagando essas outras brasas. Até ficar só cinzas lá. Ele pode até lembrar da dor por causa das cinzas que ficaram. Né? Ou às vezes ficar uma brasinha que nunca vai virar fogo, ou vai estar lá e ele não vai dar bola. Então, a dor ela pode não ser eliminada completamente, mas ela pode reduzir tanto a ponto de não causar nenhuma limitação para a pessoa e ela seguir a vida normalmente. Perfeito. Ó, tem aqui mais uma. Hipnose funciona para epilepsia? É uma das coisas que, infelizmente, a gente não tem, assim, resultado nenhum que eu conheça. A epilepsia é uma disfunção que, às vezes, é anatômica do cérebro, né, e pode ser desencadeada por algumas situações. Então, é uma das poucas situações onde eu não me arrisco a dizer que vá funcionar, infelizmente. Né? Perfeito. No entanto, é o seguinte, uma coisa que, refletindo sobre aquela pergunta, né, da epilepsia, tem várias doenças, várias situações onde a gente acaba pensando, olha, isso aí não vai resolver. Mas a gente tem que avaliar, né, o que a pessoa quer. A pessoa quer parar de ter crise convulsiva ou aceitar e lidar melhor com a epilepsia que ela tem. Boa. Então, vai da gente realmente explorar e ver qual que é o foco principal do paciente. Se for para ela aceitar e lidar com a doença, a hipnose funciona. Se for para eliminar a epilepsia, eu não vou prometer. Perfeito. Entenderam, pessoal? Então, para o paciente lidar melhor, entender, compreender, conseguir lidar com esse problema de uma forma mais tranquila, mais amena, com mais calma, ok. Agora, eliminar o problema, aí a gente não pode prometer. Perfeito. Exatamente. Pois é. Samuel aqui, ó. O sangramento sem explicação é somente à noite e caso de uma hipnose, o médico não entende. Bem, eu também não entendo. Samuel, não entendi de onde que é o sangramento. Isso que eu ia perguntar, né? De como que é a frequência, né? Assim, nessa sua pergunta não dá pra gente entender direito o que é, né? O que dá para falar, né?
Pessoal, vou fazer mais uma pergunta aqui, ó, só porque também pelo tempo, que a nossa live depois vai começar às 10h10, ainda a gente vai comentar um pouco, se o Benê ainda der para contar uma história aí, ele vai contar, a gente vai falar sobre também, ó, aqui, ó. Hashimoto, a virose faz com que o Hashimoto pare de atacar o corpo? O que é Hashimoto? Não conheço. É o seguinte, a tiroidite de Hashimoto. A tiroidite de Hashimoto é uma inflamação da tireoide. Normalmente ela tem origem, autoimune isso daí. Então você tem uma infecção viral, o corpo produz anticorpos que, além de atacar o vírus, vão atacar a sua tireoide. Então dá uma tiroidite, que dá um quadro agudo de tireoide, depois dá hipotireoidismo, né? Então, assim, não dá. Isso aí é um caso que a gente tem que realmente avaliar o paciente para saber como que é isso daí, o que repercussões tem no corpo e o que esperar, né, dentro da doença, o que você espera resolver na tireoidite. Então, assim, não dá para a gente dizer especificamente, né? Aí tem que vir uma avaliação para a gente saber certinho, explorar isso daí. Perguntas bem... Ó, o Samuel falou que o sangramento é no pé, só durante o sono. Estranho. É realmente estranho, né? Aí teria que ver certinho se é alguma lesão dermatológica, né? Mas para interromper sangramento, tem uma situação onde a gente consegue, sob hipnose, diminuir o sangramento. Geralmente em tratamentos odontológicos, quando a gente faz hipnose para anestesia no dentista, né? A gente, além de controlar e modular a dor, dando anestesia completa, o paciente não sente dor no dentista, a gente consegue controlar sangramento e salivação. A gente, através de sugestões, a gente fala para o paciente que está ali no tratamento, sim, você vai imaginar que sua boca agora tem uma torneirinha, essa torneirinha ela produz saliva constantemente. E você agora vai fechar o registro dessa torneirinha. Essa mesma torneirinha que produz a saliva, ela também produz o sangue que está aparecendo ali. E aí, com isso, a gente consegue observar na prática, ali ao vivo, você diminui a salivação. E o paciente, aquele aspiradorzinho que o dentista coloca aqui no campo da boca, né? Ele fica fazendo barulho de vento só, não faz aquele... Sabe aquele barulhão? Fica aspirando só o vento, porque fica seco, seco, seco. Né? Então, a gente consegue observar. Né? Caraca, demais isso aí. Ó, pessoal, as perguntas que tiver, depois se vocês tiverem mais perguntas, eu vou deixar já o Instagram também do Benê aí para vocês, mas conta uma história aí do resgate aí, Benê. Bem, os primeiros casos que eu fiz lá no resgate, eu peguei uma vítima que tinha caído de moto, tinha fraturado o braço, estava lá no meio da rodovia, gritando, urrando de dor, de desespero. Então ela tinha tanto componente da emoção envolvida, né? O emocional estava afetado e a dor. A gente colocou para ambulância, eu cheguei para ele e falei assim, ó, a gente tem como aliviar a sua dor de duas formas. Eu tenho injeção e tenho hipnose. Qual que você quer? Ele falou, na hora, hipnose. Homem, geralmente homem é patife, né? Homem não vai escolher injeção, ele vai escolher qualquer outra coisa. Ele nem sabia o que era hipnose. Falava, vai hipnose. Né? Aí eu falei, então beleza, fecha os olhos. E aí a gente começou a fazer uma indução rapidinho. Durante a indução e já aprofundamento, eu já fui dando sugestão de anestesia. Foi, ó, eu tenho um creme anestésico na minha mão, eu vou passando aqui no local onde ele tinha fraturado, né? Eu vou passando aqui, você vai sentindo esse creme invadindo sua pele, ele vai gradualmente vai diminuindo a dor e depois ele vai deixar completamente anestesiado. Só sei que depois, assim, menos de 5 minutos do atendimento, a gente conseguiu levar ele de uma nota de dor de 8, que estava lá, para 3 e depois 0. E isso é o tempo da gente colocar na ambulância, fazer imobilização, colocar tala no braço, pegar soro, né? Então, eu consegui, através disso, fazer com que ele se sentisse confortável, confiante na abordagem e permitisse que a gente conseguisse tratar ele, imobilizando a fratura, pegando acesso venoso, colocando sorinho, e chegasse até o hospital com ele confortável. A ambulância balança bastante, né? Então quem está com o braço quebrado, quem está com fratura e já andou de ambulância, sabe que qualquer chacoalhão, aquilo dói muito. Ele não sentia nada. A gente foi tranquilo até o hospital. E como essa, teve outras. Na segunda-feira passada, eu cheguei pro plantão, meu enfermeiro e meu motorista estavam travados da coluna. Eu falei, não vou carregar prancha sozinho. Então os dois já pro quarto aqui. Fiz uma hipnose nos dois ali, consegui tirar eles da dor. Um tava com o ciático inflamado lá, eu tratei a dor do ciático, o outro tirei a dor da coluna e pronto. Conseguimos
O pessoal que duvida ainda da hipnose, olha aqui as histórias do Benê aqui. Quem duvida ainda da hipnose, aqui o pessoal que me acompanha já sabe que eu sou apaixonado pela hipnose e já acredita um pouco mais, inclusive pelas lives. Mas está aqui alguns exemplos fantásticos sobre dor. Putz, e o Benê é um cara mais do que especialista para falar sobre isso. Se vocês tiverem interesse, eu já disse para vocês, eu sou um dos instrutores. Se você quiser aprender sobre hipnoterapia, sobre hipnose, sobre ciência, a ciência envolvida por trás da hipnose, a neurociência, a Cortex Academy tem esse curso, agora vai ter em fevereiro, vai ter em março, se eu não me engano, também. Dia 23 de fevereiro é a segunda turma nossa lá, né, do ano. Né? A gente teve uma turma agora em janeiro, a segunda turma desse ano vai ser dia 23 de fevereiro. Né? Para quem tiver interesse, pessoal, eu sou um dos instrutores, eu passo parte de hipnose clássica, o Benê é um dos instrutores, Bruno Tricarico é outro dos instrutores, Everton Gonzaga. Então, você sai com uma bagagem de conhecimento pronto para fazer qualquer tipo de atendimento relacionado à hipnose. Tá? Quer falar um pouquinho, Benê? Pois é, quero agradecer cada um de vocês aí, né? O Samuel, Débora, Edilson, Mariana e cada um de vocês. Se vocês realmente acharam legal, então passa para frente. Tem muita gente sofrendo de dor. Aí, como eu falei, no Brasil são 37% das pessoas sofrendo de dor crônica. Eu tenho uma ONG, a gente atende as tribos indígenas, a gente vai lá em tribos isoladas, lá na fronteira do país. Eu estou indo agora sexta-feira pro Amazonas. Eu vou fazer transmissão ao vivo lá, quem quiser acompanhar. Né? Lá eu tenho a oportunidade de aplicar hipnose nos ribeirinhos, no pessoal que está lá no meio da floresta e nunca ouviu falar de hipnose. E a gente tem tido respostas muito, muito, muito interessantes, com controle de depressão. Lá tem muitos casos de depressão, ansiedade, suicídio e homicídio. Né? Então, são experiências bem, bem assim, gratificantes mesmo. E se você quiser aprender, chegar detalhadamente, a gente explora muito mais isso daí lá no curso. André, eu, Bruno Tricarico, Everton Gonzaga, Lorenzo e o Fábio, estamos lá aguardando cada um de vocês. Se quiserem manda um direct lá na Cortex Academy, a gente vai avaliar com carinho e oferecer para vocês o melhor curso e o melhor máximo de cada um dos profissionais. Então, sejam todos bem-vindos. Pessoal, falando, eu tinha muita pergunta lá sobre atendimento. A gente faz atendimento de hipnose. Eu sou hipnoterapeuta também, eu faço atendimentos. Para quem ainda não me mandou direct, manda. Já tem bastante gente me procurando já. Outra coisa que perguntar, as perguntas que estavam lá, que a gente não respondeu, me manda no direct. Eu vou pôr aqui também, ó. Posso pôr seu Instagram aqui, Benê? Sim, sim. Uhum. Tem o ponto ou não? Não, direto, Dr. Benê Amorim. É o Instagram e o canal no YouTube, onde eu tenho vários vídeos falando de medicina e hipnose também. E tem os vídeos da Amazônia, que a gente fez ano passado, de hipnose. É Benê Amorim ou Benedito Amorim? Dr. Benê Amorim. Dr. Benê Amorim. Aqui, ó. Pessoal, vou fixar aqui, ó. Olha lá, é esse aí, né? Isso, exato, perfeito. Tá aí, pessoal, esse aqui é o Instagram do Benê. Segue ele lá, hein? Segue ele lá. E ó, o que ele falou, para você diminuir um dos pontos primordiais que vão te ajudar a diminuir sua dor crônica, suas dores, né? É o sono de qualidade. Então, ó, daqui 5 minutos eu vou abrir a live de hipnose para você dormir bem, né, Benê? A hipnose do sono faz parte dessa live de agora, viu? Porque se você não dorme bem, tem dor. E se tem dor, não dorme bem. Então, curta lá, aproveite. É isso aí, pessoal. Ó, então eu vou parar 5 minutinhos aqui, dá o tempo de sair no banheiro, escovar os dentes, se precisar, se prepara para dormir. Benê, putz, eu só tenho a agradecer você, obrigado de coração. Valeu, você sabe o carinho enorme que eu tenho por você. Obrigado a cada um de vocês pela presença, pessoal. E ó, se a gente não respondeu a sua pergunta, manda no meu direct, manda no direct do Benê, que a gente vai responder para vocês. Valeu? Beijos. Obrigado, Benê. Beijão, tchau, tchau. Valeu.